15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15 minutos. De cidadania. Cidadania em 15 Cidadania em 15 minutos. Há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu. Cultura, esporte e turismo, 3 setores fortemente impactados pelo isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus. Eles foram os primeiros a parar e provavelmente serão os últimos a voltar à tal normalidade, se ela voltar. Pois é, o 15 Minutos de Cidadania de hoje vai falar sobre as iniciativas do Congresso para apoiar os profissionais e empresários que vivem dessas atividades no Brasil. Eu sou Márcio Aquilissardi. E eu sou Verônica Lima. A todas as lutas e glória, e através da nossa história, não esquecemos jamais. O compositor e escritor Aldir Blanc morreu no dia 4 de maio de 2020, aos 73 anos, vítima da Covid-19. No dia 29 de junho, uma lei que destina 3 bilhões a estados, municípios e ao Distrito Federal para o socorro a artistas que estão sem atividades por causa da pandemia foi batizada carinhosamente com seu nome. Os recursos podem ser usados em ações emergenciais de 3 tipos. O primeiro é o pagamento de auxílio financeiro aos trabalhadores da cultura. Ele é equivalente aos R$600 pagos a trabalhadores autônomos por meio do auxílio emergencial e deverá ser prorrogado no mesmo prazo. São considerados trabalhadores da cultura as pessoas que participam da cadeia produtiva artística e cultural, como artistas, contadores de história, produtores, técnicos, curadores, oficineiros e professores de escolas de arte e capoeira. A relatora do projeto que deu origem à lei, deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, ressalta a importância dos artistas na pandemia. O Estado não produz arte e cultura, mas precisa formular políticas públicas, fomentar, incentivar, definir prioridades, criar condições e, neste momento de pandemia, socorrer. E os trabalhadores e as trabalhadoras de todo o Brasil agora precisam sobreviver e nos fazer sobreviver. Também às angústias, temores, confinamento, dores e perdas. E é o que eles têm feito pelas redes, varandas e demais linguagens, das mais tradicionais as mais inovadoras, de maneira, na maioria das vezes, voluntária. No entanto, grande número está vivendo de ajuda de outros colegas, de cestas básicas, ou passando fome. Esqueci de saber, eu sou. Esqueci. Os requisitos para que o trabalhador da cultura receba o auxílio mensal são ter atuado nas áreas artística e cultural nos 2 anos anteriores a junho de 2020, não ter emprego formal ativo, não receber benefício previdenciário ou assistencial, nem seguro-desemprego ou programa de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família. Há também outros requisitos: ter renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 salários mínimos, o que for maior. Não ter recebido no ano de 2018 rendimentos tributáveis acima de R$28 mil. Estar inscrito em algum dos cadastros culturais listados na lei e não ser beneficiário do auxílio emergencial. A renda emergencial pode ser recebida por até 2 membros da mesma família. A mulher que sustenta a família sozinha receberá 2 cotas. Uma das autoras da proposta, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, prestou homenagem aos artistas brasileiros durante a sessão de aprovação do texto na Câmara dos Deputados. Eu quero falar do rufar dos tambores, que provavelmente nos quilombos hoje se manifesta. Eu quero falar do maracatu, eu quero falar das dançarinas, das bailarinas, eu quero falar do teatro do oprimido, eu quero falar das festas de reis, de São João, falar do palhaço que nos faz rir, ainda que não esteja recebendo nada, de homens e mulheres que todos os dias, com o seu som, com os seus instrumentos, faz ressoar em nossos corações um sentimento de brasilidade. A brisa me levou para o reino encantado, onde eu me fiz menino rei, e era o circo, o meu palácio dourado.
O segundo tipo de ação é o subsídio mensal de 3 a 10 mil reais para a manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas pelo isolamento social. Alguns dos espaços que terão direito ao auxílio são pontos de cultura, teatros independentes, escolas de artes, circos, cineclubes, galerias de arte e de fotografia, museus e bibliotecas comunitárias, espaços de povos e comunidades tradicionais, festas populares, teatro de rua, livrarias, produtoras de cinema e audiovisual, feiras de arte e de artesanato. Os espaços e empresas beneficiadas deverão oferecer, após a reabertura, atividades destinadas prioritariamente aos alunos de escolas públicas ou atividades gratuitas em espaços públicos de sua comunidade. O terceiro e último tipo de ação que pode ser financiado com os recursos da Lei Aldir Blanc são editais, chamadas públicas e prêmios para incentivo à produção cultural, além de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet. Quero saber. Quero saber. Gente, durante a pandemia não tem sido possível ir à rodoviária gravar as perguntas dos cidadãos. Então você pode mandar sua dúvida pra gente pelo WhatsApp. O número é 61 999 7890 80 e os próximos temas serão concessões de rádio e TV e assistência social. Participe! Alguém me disse que tu andas novamente. De novo amor, nova paixão, toda contente. Com eventos culturais e viagens canceladas, as perdas são também dos consumidores. Por isso, uma lei estabeleceu regras para o adiamento e o cancelamento de serviços nas áreas de turismo e cultura, com o intuito de proteger tanto os empreendedores quanto o público. Quem contratou esses serviços tem direito à remarcação ou à concessão de crédito para uso posterior, sem custos adicionais ou multas. A solicitação deve ser feita em até 120 dias após o anúncio do cancelamento ou 30 dias antes da data marcada para o evento. Se a empresa não oferecer nenhuma das duas opções, ela será obrigada a devolver o dinheiro em até 12 meses. As normas valem para serviços turísticos, hospedagem, parques temáticos, cinemas, teatros e plataformas digitais de venda de ingressos, entre outras atividades. Também funcionam na negociação de prestadores de serviço que contrataram artistas ou produtores culturais. A lei determina ainda que, por serem causados por uma situação excepcional, a pandemia, adiamentos e cancelamentos não darão direito à indenização por danos morais, nem multas, nem outras penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor, a não ser que haja comprovação de má-fé por parte do prestador de serviços. Outra lei aprovada durante a pandemia abriu crédito extraordinário de 5 bilhões de reais para financiar a infraestrutura turística nacional. Para o presidente da Comissão de Turismo, o deputado Newton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, esse apoio ao setor é fundamental para que as empresas se mantenham vivas até que as pessoas possam voltar a viajar. Mas ele identifica dois obstáculos na execução desses recursos: a burocracia e a resistência dos bancos. Burocracia. O presidente Bolsonaro tem lutado muito, inclusive pedido à maior parte dos ministros dele que apresentem o fim de diversos decretos, resoluções, medidas internas que só servem para a burocracia e não beneficiam a sociedade, não beneficiam os empreendedores, não beneficiam quem precisa gerar emprego nesse país. E o segundo é o setor financeiro, que de fato concentra os recursos, concentra a resistência em liberar crédito para certas atividades, com várias desculpas que, na minha opinião, não são verdade, alegando o custo do Brasil, alegando inadimplência, continuando cobrando juros altíssimos. Portanto, nós precisamos vencer essa resistência do setor financeiro em abrir crédito para o setor de turismo. Eu acho que quem me vê crê que eu sou feliz, feliz só porque tenho tudo quanto existe.
O esporte ainda não ganhou lei para a proteção de seus profissionais, mas um projeto de lei já foi aprovado pela Câmara, garantindo 1,6 bilhão de reais de socorro ao setor durante a pandemia. Estão previstas ações de ajuda a atletas, além da renegociação de dívidas e abertura de crédito para entidades esportivas. O relator, deputado Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, defende a urgência do socorro ao esporte. O esporte nacional pede socorro. Ele está falindo, ele está morrendo, ele está um caos. Os meses estão passando e essa crise parece não ter fim. A pandemia está fora de controle. As atividades esportivas de todas as modalidades, profissionais, olímpicas, paralímpicas, iniciantes, não têm como serem retomadas. O setor é afetado socialmente, economicamente e até aqui o esporte nacional, sem uma política pública, não recebeu nenhum auxílio do governo federal. Atletas, para-atletas, técnicos, preparadores, massagistas, árbitros de qualquer modalidade, profissionais ou não, e os trabalhadores envolvidos na realização das competições são alguns dos que terão direito a 3 parcelas do auxílio emergencial de R$ 600, caso a lei seja aprovada. Os requisitos mínimos e as regras para receber o auxílio serão similares às exigidas para a cultura. No Senado, o projeto foi aprovado com a inclusão entre os beneficiários de cronistas, jornalistas e radialistas esportivos sem vínculos empregatícios com entidades de prática desportiva ou concessionárias de serviço de radiodifusão. Ex-nadador olímpico e medalhista nos Jogos Pan-Americanos, o deputado Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, foi um dos interlocutores do parlamento com a equipe econômica do governo. Ele explicou como esse socorro financeiro poderá ser usado. Cultura ganhou 3 bilhões de ajuda orçamentária. O esporte clama por 1,6. Essa ajuda emergencial vai ajudar o professor de educação física lá no interior do Tocantins até as empresas e confederações, inclusive saneando a dívida dessas confederações, porque elas estão há mais de 115 dias sem realizar eventos esportivos. Mas a proposta não tem apoio de todas as bancadas. Para o Partido Novo, tem caráter corporativista e o esporte já está contemplado na lei que garantiu o auxílio emergencial de R$ 600, como argumenta o deputado Vinícius Poit, do Novo de São Paulo. O Novo tem que ser coerente com seus princípios. A gente está falando de um benefício setorial em detrimento de outros setores que podem precisar mais. Respeitamos o esporte. Então a gente está tirando dinheiro que vai para a formação de jovens que podem ter um futuro para quitar dívidas de entidades que não necessariamente são totalmente transparentes. O projeto de lei oferece, durante a pandemia, isenção de imposto de importação para a compra de materiais esportivos de competição. Segundo a deputada professora Marcivânia, do PCdoB do Amapá, que é coautora da proposta, essa ajuda é necessária para que os atletas possam se preparar para o retorno das competições. A deputada afirma que há resistência por parte do governo em relação ao custo do projeto, mas defende que o Brasil tem recursos sim e precisa apoiar financeiramente os trabalhadores como forma de garantir o isolamento social, medida usada para controlar a pandemia no mundo todo. A gente apresenta muitas alternativas, ao governo, nem todas elas ele quer abraçar, mas que existem alternativas, existem sim. A gente não pode deixar a população morrer de fome ou estar tendo que escolher entre trabalhar e não tem trabalho mesmo porque estamos em isolamento social e garantir o seu direito de isolamento social ou ter que trabalhar e correr risco para isso. Então, esses trabalhadores em média recebem 2 salários mínimos. Então não tem poupança, não tem nada que garanta a subsistência deles nesse período. Que sufoco louco, o bêbado com chapéu coco faz irreverências mil pra noite do Brasil. Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que hoje teve trilha sonora em homenagem a alguns dos artistas que o Brasil perdeu para a Covid-19. Aldir Blanc, Ciro Pessoa, Davi Correia, Evaldo Gouveia, Dulce Nunes e o maestro Martinho Lutero. A produção foi de Cristiane Baker, reportagem de Verônica Lima com informações de Paula Bittar, Cláudio Ferreira, Edson Júnior, José Carlos Oliveira e da Agência Senado. Trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães, apresentação de Márcio Aquiles Sardi, de Verônica Lima e edição de Márcio Aquiles Sardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é radio@câmara.leg.br e o WhatsApp é 61 999 78 90 80.
O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Princesa do Sul, de Varginha, Minas Gerais. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa. Até lá! 15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 Cidadania minutos. em 15 minutos.